Você pode estar consumindo, sem saber, alimentos que triplicam suas chances de sofrer um infarto ou um AVC. Isso mesmo, alimentos comuns, que parecem inofensivos, mas que silenciosamente estão destruindo suas artérias, aumentando a inflamação no corpo e forçando o seu coração a trabalhar no limite. E o pior, muita gente acha que está fazendo escolhas saudáveis, sem perceber que está acelerando a própria caminhada para um hospital. Uma pesquisa recente revelou que certos alimentos são verdadeiros gatilhos para ataques cardíacos em idosos e problemas nas artérias. Estamos falando de produtos que milhões de pessoas consomem todos os dias, sem imaginar os danos que eles causam ao corpo. Talvez você tenha algum deles na sua cozinha agora mesmo, e quando descobrir quais são, pode ser tarde demais. Mas calma, porque há uma solução. Ao entender quais são esses 7 alimentos e como substituí-los, você pode proteger seu coração, melhorar sua circulação e reduzir drasticamente seu risco de doenças cardiovasculares. E a melhor parte, você não precisa fazer mudanças radicais, apenas escolhas mais inteligentes. Quer saber quais são esses alimentos perigosos e como evitá-los? Então fique comigo até o final, porque o primeiro da lista é um vilão do colesterol que está entupindo suas artérias sem você perceber. Alimento 1, o vilão do colesterol. Sabe aquele hambúrguer suculento ou aquela porção de frituras que parecem inofensivas? Pois bem, esses alimentos escondem um perigo mortal: as gorduras trans. Presente em margarinas, biscoitos recheados e fast foods, esse tipo de gordura artificial foi criado para aumentar a durabilidade dos produtos nas prateleiras. Mas seu impacto no corpo é devastador. Quando consumida com frequência, ela eleva o colesterol ruim, LDL, e reduz o bom, HDL, o que aumenta o risco de ataques cardíacos em idosos, AVC e problemas nas artérias. O que parece só um lanche rápido pode, na verdade, ser um bilhete sem volta para complicações sérias no coração. Agora, imagine suas artérias como pequenos canos de água. Quando tudo está limpo, o fluxo segue sem problemas. Mas e se começarmos a jogar gordura nesses canos? Com o tempo, placas se acumulam, dificultando a passagem do sangue e forçando o coração a trabalhar dobrado. Esse é o efeito das gorduras trans no corpo: entupimento progressivo, risco de pressão alta e problemas nas artérias. E nem precisa comer todos os dias para sofrer as consequências. Pequenas doses regulares já são suficientes para aumentar drasticamente o risco de infarto. Se a pessoa quer proteger o coração sem abrir mão do sabor, há alternativas inteligentes. Em vez de margarina, que tal manteiga ghee? E no lugar de biscoitos industrializados, um punhado de castanhas pode saciar a fome sem sobrecarregar o organismo. Até mesmo os hambúrgueres podem ser reformulados. Basta trocar os ultraprocessados por versões caseiras, usando carne magra e pão integral. Pequenas mudanças que fazem uma diferença gigantesca. O problema é que, muitas vezes, o perigo está onde menos se espera. E tem um ingrediente que se esconde em rótulos de produtos comuns e que pode ser ainda pior do que a gordura trans. Alimento 2. O perigo escondido nos industrializados. Você já leu os rótulos dos alimentos que consome? Se não, talvez esteja ingerindo um dos ingredientes mais traiçoeiros para o coração: as gorduras trans e os óleos hidrogenados. Eles estão escondidos em bolachas recheadas, salgadinhos, margarinas e até em alguns pães industrializados. Mas o grande problema é que, ao serem consumidos, esses compostos alteram os níveis de colesterol e aumentam a inflamação no corpo, abrindo caminho para ataques cardíacos em idosos, AVC e problemas nas artérias. E o pior, muitas pessoas nem percebem que estão consumindo isso diariamente. O coração é como um motor que precisa de combustível limpo para funcionar bem. Mas quando as gorduras trans entram na dieta, esse motor começa a falhar. Estudos mostram que esse tipo de gordura não apenas entorpece as artérias, mas também gera inflamação nos vasos sanguíneos, elevando o risco de entupimentos e infartos. Já imaginou sofrer um ataque cardíaco porque aquele biscoito inocente fazia parte da rotina? É exatamente assim que muitos casos acontecem. Sem perceber, a pessoa está se sabotando todos os dias. Para evitar essa armadilha, o segredo está nos rótulos. Sempre que um produto indicar gordura vegetal hidrogenada, é sinal de perigo. E não adianta confiar apenas no que está na frente da embalagem. Muitas marcas usam truques para esconder ingredientes nocivos.
Uma boa alternativa? Priorizar alimentos naturais ou minimamente processados. Prefira oleaginosas em vez de biscoitos, opte por pão artesanal no lugar dos industrializados e, sempre que possível, cozinhe em casa para ter controle sobre os ingredientes. Mas se o perigo das gorduras trans ainda não convenceu, espere até ver o impacto do açúcar escondido em alguns dos alimentos mais consumidos do dia a dia. Se tem um ingrediente que engana muita gente, é o açúcar escondido. Ele está em sucos de caixinha, refrigerantes, iogurtes saudáveis e até em molhos prontos. A questão é que o excesso de açúcar não apenas dispara os níveis de glicose no sangue, mas também gera inflamação crônica, danificando as paredes das artérias. E quando isso acontece, o corpo reage formando placas de gordura que podem obstruir a circulação, aumentando drasticamente o risco de ataques cardíacos em idosos, AVC e problemas nas artérias. Ou seja, o que parecia apenas uma bebida refrescante pode ser um verdadeiro gatilho para doenças cardiovasculares. O problema é que o açúcar age de forma silenciosa. Ao ser consumido em excesso, ele estimula a produção de insulina. E esse desequilíbrio metabólico favorece a formação de gordura no fígado e o acúmulo de triglicerídeos no sangue. Com o tempo, essa combinação cria um ambiente perfeito para entupimentos arteriais e picos de pressão. Para piorar, muitas pessoas associam o consumo de açúcar apenas aos doces óbvios, sem perceber que até um simples pão branco ou um molho de tomate industrializado podem conter quantidades surpreendentes desse vilão. Mas então, o que fazer? A primeira dica é substituir refrigerantes e sucos artificiais por chás naturais, água com limão ou sucos 100% integrais sem adição de açúcar. Outra estratégia é ler os rótulos e evitar produtos que contenham termos como xarope de glicose, maltodextrina ou frutose entre os ingredientes. Esses nomes sofisticados nada mais são do que formas disfarçadas de açúcar. Além disso, se a vontade por doces for irresistível, frutas como tâmaras, morangos e mirtilos podem ser ótimos aliados para saciar o desejo sem comprometer a saúde do coração. Agora, se você acha que o açúcar é perigoso, espere até conhecer o estrago que o excesso de sódio pode causar no organismo. Alimento 4. O salgadinho mortal. Se tem um ingrediente que parece inofensivo, mas pode ser fatal para o coração, é o sódio. E não estamos falando apenas do sal de cozinha. O verdadeiro perigo está nos produtos industrializados. Salgadinhos, embutidos, enlatados, temperos prontos e até alguns pães de forma. O excesso de sódio retém líquidos, aumenta a pressão arterial, sobrecarrega o coração, criando um terreno fértil para ataques cardíacos em idosos, AVC e problemas nas artérias. Ou seja, aquele petisco crocante pode ser um convite silencioso para uma bomba relógio cardiovascular. O grande problema é que o corpo precisa de sódio para funcionar, mas em doses mínimas. Quando ingerido em excesso, ele faz com que os vasos sanguíneos se contraiam, tornando a circulação mais difícil. O resultado, a pressão arterial dispara, o coração trabalha dobrado e os rins ficam sobrecarregados. E para quem já tem histórico de hipertensão, cada pitada extra de sódio pode ser um passo a mais rumo a complicações sérias. Muitas pessoas que sofrem com pressão alta nem percebem que estão consumindo sódio em excesso, pois ele está disfarçado em produtos que parecem inofensivos. A boa notícia é que reduzir o consumo de sódio não significa abrir mão do sabor. Existem alternativas muito mais saudáveis para temperar os alimentos sem comprometer o coração. Ervas frescas, alho, cúrcuma e limão são ótimos substitutos para realçar o gosto das refeições sem a necessidade de sal em excesso. Além disso, na hora de comprar qualquer produto industrializado, vale sempre conferir o rótulo. Se a quantidade de sódio ultrapassar 200 mg por porção, é melhor pensar 2 vezes antes de colocar no carrinho. Alimento 5. O óleo que entope artérias. Nem todo óleo de cozinha é inofensivo. Na verdade, alguns dos mais usados diariamente podem ser verdadeiros vilões para a saúde cardiovascular. Estamos falando dos óleos vegetais refinados, como óleo de soja, de milho e de canola. Esses óleos passam por processos industriais que geram substâncias inflamatórias, que, ao serem consumidas frequentemente, danificam as artérias, elevam o colesterol ruim e favorecem entupimentos vasculares. O resultado? Ataques cardíacos em idosos, AVC e problemas nas artérias,
Tudo por conta de um ingrediente aparentemente inofensivo. O que acontece dentro do corpo quando esses óleos são consumidos? Eles oxidam rapidamente, favorecendo processos inflamatórios e aumentando a produção de placas de gordura que dificultam a circulação sanguínea. Imagine uma estrada onde o tráfego começa a ficar congestionado porque detritos estão se acumulando pelo caminho. Agora, pense nas artérias funcionando da mesma forma. Com o tempo, essa obstrução pode levar a pressão alta, infartos e até falhas cardíacas. E o pior, esse tipo de óleo está presente em quase tudo, desde frituras até bolos industrializados. Mas existem alternativas bem melhores e mais seguras. Se for para cozinhar, o azeite de oliva extra virgem é uma opção muito mais saudável, pois contém gorduras boas que protegem o coração. Outra alternativa excelente é o óleo de coco, que resiste bem a altas temperaturas sem se degradar. E para quem gosta de frituras, uma mudança simples pode fazer diferença. Em vez de mergulhar os alimentos em óleo, assá-los ou prepará-los na air fryer é uma escolha muito mais amigável para o coração. Mas os óleos refinados não são os únicos vilões invisíveis da alimentação. Certos tipos de carne, que muita gente consome sem culpa, podem acelerar ainda mais o caminho para um infarto. Alimento 6. A carne que acelera infartos. Nem toda carne é igual. Algumas são verdadeiros combustíveis para ataques cardíacos em idosos, AVC e problemas nas artérias. Entre as piores estão os embutidos como salame, presunto, salsicha e linguiça, que são carregados de gorduras saturadas, sódio e conservantes químicos. Esses componentes inflamam o organismo, elevam o colesterol ruim e favorecem o acúmulo de placas de gordura nas artérias. O resultado? Um coração sobrecarregado e um risco muito maior de infartos e derrames. O problema não está apenas na gordura visível, mas também nos compostos químicos adicionados para dar sabor e aumentar a durabilidade dessas carnes. Nitritos e nitratos, por exemplo, são conservantes amplamente utilizados, mas que dentro do corpo podem se transformar em substâncias cancerígenas e prejudiciais para os vasos sanguíneos. Além disso, essas carnes são uma das principais causas de pressão alta, e não é difícil entender o motivo, já que uma única fatia de presunto pode conter mais sódio do que o recomendado para um dia inteiro. Mas então, qual a alternativa? Em vez de consumir embutidos, o ideal é optar por carnes frescas, como peito de frango, peixe e cortes magros de carne vermelha. Outra opção é preparar versões caseiras de frios, assando peito de peru ou frango temperado e fatiando para os lanches. Já para quem gosta de um sabor mais intenso, temperos naturais como alecrim, páprica e cúrcuma são excelentes para realçar o gosto sem prejudicar a saúde. Agora, se você acha que os embutidos são enganosos, espere até descobrir um alimento que muitas pessoas acreditam ser saudável, mas pode ser um verdadeiro perigo oculto para o coração. Alimento 7. O inofensivo que engana. Existem alguns alimentos que passam a impressão de serem saudáveis, mas na verdade escondem um risco enorme para o coração. Um grande exemplo disso são os cereais matinais e barrinhas de cereais industrializadas. Muitas pessoas acreditam que esses produtos são opções leves e nutritivas para o café da manhã ou lanche da tarde, mas na realidade, eles estão carregados de açúcares ocultos, óleos refinados e aditivos químicos. Essa combinação explosiva aumenta a inflamação no corpo, desregula os níveis de insulina e favorece o acúmulo de gordura nas artérias, elevando consideravelmente o risco de ataques cardíacos em idosos, AVC e problemas nas artérias. O que faz esses produtos serem tão problemáticos é a forma como eles afetam o metabolismo. O açúcar presente nessas opções saudáveis é absorvido rapidamente, gerando um pico de glicose no sangue. Isso obriga o pâncreas a liberar grandes quantidades de insulina para dar conta do excesso. Com o tempo, esse processo repetitivo leva a um estado de resistência à insulina, favorecendo obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Ou seja, aquele café da manhã aparentemente inofensivo pode estar minando a saúde do coração sem que a pessoa perceba. Mas isso não significa que seja necessário abrir mão dos cereais por completo. A alternativa mais inteligente é optar por aveia integral, chia, linhaça e castanhas, que oferecem fibras, gorduras boas e energia de forma equilibrada.
Para quem gosta de algo mais prático, preparar barrinhas caseiras com tâmaras, nozes e cacau 100% pode ser uma opção saborosa e nutritiva. Além disso, substituir cereais açucarados por um iogurte natural com frutas frescas e um toque de mel pode ser uma escolha muito mais saudável e amiga do coração. Agora que você já sabe quais alimentos colocam seu coração em risco, fica a pergunta: o que fazer para reverter esse quadro e proteger suas artérias? Porque saber o que evitar é apenas metade da solução. O verdadeiro segredo para um coração forte e saudável está nos alimentos certos, aqueles que realmente ajudam a limpar as artérias e manter a circulação fluindo como deve ser. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. A dieta do coração saudável. 7 alimentos para viver mais e melhor. São alimentos cientificamente comprovados que reduzem a inflamação, melhoram o colesterol e ajudam a evitar ataques cardíacos e AVCs, sem que você precise passar fome ou viver de dieta restritiva. Então não perca tempo. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e descubra quais alimentos realmente protegem o coração e podem aumentar sua expectativa de vida. E claro, se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações. Nos vemos lá.